Série Esperança na Crise Final, parte 55. Em outras palavras, o Armagedon é o último ato do drama milenar da luta entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás, com seus anjos e com seus adeptos humanos, entre a verdade e o erro. Nesta batalha, 3 terríveis poderes se aliarão sob a direção do príncipe das trevas: o dragão, espiritismo, a besta, o papado, e o falso profeta, o protestantismo apostatado. Terão como alvo lutar contra Deus Todo-Poderoso na pessoa de seus fiéis filhos. Procurarão, sobretudo, impor o sinal da besta, Apocalipse 13:16, e decretarão a perseguição e a morte contra os fiéis. Para isto, contarão com a participação dos reis da terra, os poderes civis, os estados, com o que tornarão obrigatórias suas imposições religiosas. Por trás dos homens que dirigem cada uma dessas instituições haverá espíritos imundos, que são espíritos de demônios, os quais formarão um ajuntamento, uma liga, e interessarão aos diferentes governos em tomar parte nessa tremenda batalha, daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. E esta se dará imediatamente antes que Cristo venha pela segunda vez como ladrão de noite. Por isto, em Apocalipse 16:15 está dito: bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus vestidos espirituais. Os 2 lados contendores estarão formados, pois, da seguinte maneira: de um lado, Satanás, os demônios, as potências político-religiosas perseguidoras, os reis da terra e os homens ímpios, macomunados com o mal e o erro. Do outro lado encontramos Deus, Cristo e seus anjos, e os justos que sustentam e defendem a verdade e o bem, e professam lealdade a Cristo e à sua lei. O capítulo 19, versos 11 a 21, faz referência, aparentemente, à mesma grande batalha, em que o cavaleiro do cavalo branco, o rei dos reis e senhor dos senhores, peleja contra as nações ímpias e as vence, e mata os inimigos com a espada que sai da sua boca. A besta e o falso profeta são lançados no lago de fogo, onde finalmente se encontra o dragão em pessoa, Satanás, com todos os seus anjos. Isto descreve o triunfo definitivo de Cristo, da verdade e do povo de Deus. Escreveu Ellen White, a serva do Senhor: necessitamos estudar o derramamento da 7ª praga. Os poderes do mal não se renderão no conflito sem uma luta. Mas a providência tem uma parte a desempenhar na batalha do Armagedon. Quando a terra for iluminada com a glória do anjo de Apocalipse 18, os elementos religiosos, bons e maus, despertarão do seu sono, e os exércitos do Deus vivo ocuparão o campo. Um terrível conflito está diante de nós. Aproximamo-nos da batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. O que tem estado contido será posto em liberdade. O anjo da misericórdia está dobrando suas asas, preparando-se para descer do trono, abandonando assim o mundo ao governo de Satanás. Os principados e potestades da terra encontram-se empenhados em irada revolta contra o Deus do céu. Estão cheios de ódio contra os que servem ao Senhor, e logo, muito logo, travar-se-á a última grande batalha entre o bem e o mal. A terra será o campo desta batalha, o cenário do conflito final e da final vitória. Aqui, onde Satanás por tanto tempo tem induzido os homens a irem contra Deus, a rebelião há de ser suprimida para sempre. Review and Herald, 13 de maio de 1902. O último conflito entre a verdade e o erro não é senão a luta final da prolongada controvérsia relativa à lei de Deus. Grande Conflito, 582. O movimento ecumênico progredirá tanto nos Estados Unidos como em Roma. O protestantismo e o catolicismo se unirão.
E quando o papado e o espiritismo, juntamente com os protestantes que houverem apostatado, fizerem uma aliança, então somente o pequeno grupo de fiéis a Deus, os que guardam todos os mandamentos de sua lei, serão considerados como diferentes e equivocados por não se unirem aos demais. Todos os que não têm o Espírito da verdade e não obedecem aos mandamentos de Deus unir-se-ão sob a direção de instrumentos satânicos, porém não poderão pôr seus poderes em ação até que venha o tempo para a batalha do Armagedon. Satanás tem há muito estado a preparar-se para um esforço final a fim de enganar o mundo. O fundamento de sua obra foi posto na declaração feita a Eva no Éden: certamente não morrereis. No dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Gênesis 3, 4 e 5. Pouco a pouco, ele tem preparado o caminho para a sua obra mestra de engano, o desenvolvimento do Espiritismo. Até agora não logrou realizar completamente seus desígnios, mas estes serão atingidos no fim dos últimos tempos. Diz o profeta: vi 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 16, 13 e 14. Grande conflito, 561 e 562. Terríveis cenas de caráter sobrenatural logo se manifestarão nos céus, como indício do poder dos demônios, operadores de prodígios. Os espíritos diabólicos sairão aos reis da terra e ao mundo inteiro, para segurá-los no engano e forçá-los a se unirem a Satanás em sua última luta contra o governo do céu. Mediante estes agentes serão enganados tanto governantes como súditos. Levantar-se-ão pessoas pretendendo ser o próprio Cristo e reclamando o título e culto que pertencem ao Redentor do mundo. Efetuarão maravilhosos prodígios de cura, afirmando terem recebido do céu revelações que contradizem o testemunho das Escrituras. Grande conflito 624. O resultado final, porém, da batalha do Armagedon será o triunfo definitivo de Cristo e sua Igreja, de Deus e sua verdade. Declara o vidente de Pátimos: pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, os eleitos e fiéis que se acham com ele. Apocalipse 17, 14. Além disso, nos últimos versículos de Apocalipse 19, informa-se o aprisionamento da besta e do falso profeta, que foram lançados dentro do lago de fogo e enxofre, e a morte dos demais guerreiros inimigos do Senhor, aos quais matará a espada que sai da boca do cavaleiro, no caso, Jesus mesmo. Aleluia, 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 aleluia.
sempre a ti para todo sempre